Então, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias para Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Estão aqui hoje à noite, realmente está chovendo e com certeza várias pessoas nem podiam sair. Vamos lembrar eles em casa, quando vamos dividir mais tarde eles em casa, no nosso tempo de oração, vamos lembrar eles em oração e eles podem nos lembrar em oração. Muito bom. Capítulo 2. Vamos terminar essa parte do vigilante da liberdade em Cristo. Paulo. Vamos ler versículos 1 a 10. Gálatas, capítulo 2, versículos 1 a 10. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por uma revelação. E lhes expus o Evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam menesteando, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse conduta. Mas nem ainda Tito, que estava comigo sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa libertação, a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido um novo tempo, não se ligaram, Deus não aceita a aparência do homem. Esses tipos que pareciam ser alguma coisa, nada em comunicaram. Mas pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão lhe estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrassem dos povos, o que também procurei fazer com diligência. Oremos. Pai, mais uma vez te louvamos pelo privilégio de estudar a tua palavra. Nos diz, dirige, Pai, aqui no livro da Epístola aos Gálatas, Pai. Pedimos isso no nome de Cristo Jesus. Referências ao Concílio de Jerusalém aparecem repetidamente na carta de Paulo aos Gálatas. E como nós temos visto esse concílio semana retrasada, semana passada, Paulo menciona o jugo de servidão, capítulo 5, versículo 1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Lembra-nos da advertência, a semelhança de Pedro, em Atos capítulo 15, que Pedro falou durante aquele concílio. E ele disse, agora, pois,
porque tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós pudéssemos suportar. Tem que lembrar, ele está falando para a igreja, lembrando que Paulo e Barnabé estão representando os gentios das igrejas no que hoje em dia é chamado de Turquia, da Galácia, né? E outras igrejas mencionadas. Pedro diz aqui, agora pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos gentios um jugo que nem nossos pais, judeus, nem nós, judeus crentes naquele dia, pudemos suportar. Os temas de liberdade e servidão são repetidos frequentemente nesta epístola. Por exemplo, abrindo para capítulo 2, versículo 4, vocês podem dar uma olhada e pode ver aqui nossa liberdade e porém em servidão. Liberdade e servidão. Também capítulo 4, versículo 3. Capítulo 4, versículo 3. Estávamos assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Podemos ver também no capítulo, versículo 9. Aos quais de novo quereis servir. A lei. Versículos 20 a 21, pode ler. Capítulo 5, também versículo 1 que já vi. Assim como a ideia da circuncisão. Capítulo 2, versículo 3. Mas nem ainda Tito, que estava comigo sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Ele é gentil, crente em Cristo não precisa de circuncisão. Vemos também capítulo 5, versículos 3 a 4, e também capítulo 6, versículos 12 a 13, se quiser anotar e ver depois. Séculos depois, quer dizer, nos dias de hoje, precisamos apreciar novamente a posição corajosa que Paulo e seus colegas assumiram pela liberdade do Evangelho. A preocupação de Paulo era a verdade do Evangelho, das boas novas. Capítulo 2, versículo 5. E ele não estava preocupado com a paz da igreja. A sabedoria que Deus envia do alto é primeiramente pura, depois pacífica. Tiago escreveu essas palavras, capítulo 3, versículo 17. Não é primeiro pacífica e depois pura. Não. Pura, primeiramente pura, depois pacífica. Paz a qualquer preço não era a filosofia do ministério de Paulo, nem deveria ser a nossa. Desde o tempo de Paulo, os inimigos da graça têm tentado acrescentar algo ao simples evangelho da graça de Deus. Eles nos avisam que o homem é salvo pela fé em Cristo, mais alguma coisa. Boas obras, 10 mandamentos, batismo, filiação a uma igreja, ritual religioso, tem que pagar seus dízimos. E Paulo deixa claro que esses mestres falsos estão errados, mesmo naquele tempo como no tempo de hoje. Na verdade, Paulo pronuncia uma maldição
sobre qualquer pessoa, homem ou anjo, que prega qualquer outro evangelho que não seja o evangelho da graça de Deus, centrado em Jesus Cristo. Em Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 9, nós lemos o que ele escreveu para os crentes na Galácia. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho. Anos anteriores, Paulo estava lá pregando o evangelho, ganhou muitos para Cristo, fundou muitas igrejas, saiu por outros lugares e esses inimigos entraram. E ele diz: maravilha-me que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou o anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim, como já vos dissemos agora, de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Ele repete as. É coisa séria adulterar o evangelho. Vamos para 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. E vamos ler, começando com o versículo 1. Capítulo 15, versículo 1. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiveres tal como vos tenho anunciado. Se não é que crestes em vão, tenho anunciado. Se não é que crestes em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. Então vamos voltar para Gálatas, capítulo 2, e queremos focar agora nossa atenção no versículos 6 a 10. Temos lido já, versículos 6 a 10, mas vamos ler novamente. Quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, mas tenham sido no outro tempo não similar, Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a pedra o da circuncisão. Tem que entender esta. Paulo foi dado, vamos dizer, a responsabilidade prioritária de evangelizar o incircuncisão, quer dizer, os gentios. Mesmo que Pedro foi o primeiro que evangelizou os gentios, mas Pedro, em particular, foi para os da circuncisão, dos judeus. Versículo 8, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os
da incircuncisão. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos as destras, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão, ao povo judeu. Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Então, temos lido novamente esses versículos 6 a 10. Os judaizantes esperavam que os líderes da igreja de Jerusalém discordassem de Paulo. Em contraste, Paulo deixa claro que ele próprio não ficou impressionado nem com as pessoas, nem com as posições dos líderes da igreja. Ele os respeitava, é claro. Mas ele não os temeu, nem procurar comprar a sua influência. A verdade era suficiente. Tudo o que ele queria que eles fizessem era conhecer a graça de Deus em ação em sua vida de ministério. E isso eles fizeram. A Assembleia não apenas aprovou o Evangelho de Paulo e se opôs aos inimigos de Paulo, mas também encorajou o ministério de Paulo e reconheceu publicamente que Deus havia confiado o aspecto gentil da sua obra nas mãos de Paulo. Eles não podiam acrescentar nada à mensagem ao ministério de Paulo e não ousaram tirar nada. Havia concordância e unidade. Um só evangelho seria pregado a judeus e a gentios. No entanto, os líderes também reconheceram que Deus designou diferentes áreas de ministério para diferentes homens. Além de sua visita à casa de Cornélio e aos samaritanos, Pedro centrou seu ministério principalmente entre os judeus e não os gentios. Mas lembra, ele foi para a casa de Cornélio, gentio, soldado. Ele foi para os samaritanos, não eram judeus. E Deus salvou pessoas pela pregação feita por Pedro e pelo Filipe e outros. Agora, Paulo havia sido chamado como embaixador especial de Deus para os gentios. Assim, ficou combinado que cada homem ministraria na esfera que Deus lhe designara. Versículo 9. Deram-nos as destras, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios, e eles a circuncisão, ao povo de Deus. Versículo 9. O evangelho da circuncisão e o evangelho da incircuncisão é o mesmo evangelho pregado para os judeus ou aos gentios. Não são duas mensagens diferentes. Já havia sido acordado que existe apenas um evangelho. Em vez disso, temos aqui duas esferas diferentes de ministério. Uma para os judeus e outra para os gentios. Pedro e Paulo pregariam o mesmo evangelho. E o mesmo Senhor estaria operando neles e por meio deles, mas ministrariam a povos diferentes. Como temos lido em versículo 8. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para os gentios, ou da incircuncisão.
Agora, isso não significa que Paulo jamais tentaria ganhar os judeus para Cristo. Ao contrário, ele tinha um grande peso em seu coração por seu povo. Em Romanos capítulo 10, podemos ver isso. Irmãos, capítulo 10, versículos 1 a 3. Irmãos, o bom desejo do meu coração e oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Porque eles dão testemunho de que tem zelo de Deus, mas não. Porque eles dão testemunho, versículo 3, por quando não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. De fato, quando Paulo chegava a uma cidade qualquer, ele sempre procurava ir onde primeiro? A sinagoga. Por quê? Era o lugar dos judeus. Mas por quê? Lá tinha a palavra. Tanto em hebraico como, com certeza, da língua grega. Estava sendo lido cada semana. Judeus podiam ler e os gentios que vinham para ouvir também podiam. E também podiam entender. Então, era conhecida a palavra. Ele sempre ia direto à sinagoga judaica. E se houvesse uma, né? Eu lembro uma vez ele foi à beira de um rio, porque não tinha sinagoga, mas tinha um local onde pessoas congregavam cada semana para orar e ler. Aí então, de novo eram judeus com a palavra e gentios interessados em ler a palavra, em entender a palavra. Pelo outro lado, tampouco Pedro foi excluído de ministrar aos gentios. Lembra, foi ele que primeiro pregou. E com certeza ele não excluía, indo para os judeus, mas encontrando os gentios, pregava. O concílio de Jerusalém começou com uma grande possibilidade de divisão e dissensão. Ainda terminou com cooperação e acordo, graças a Deus. Né? E esse me faz lembrar de um Salmo 133, versículo 1. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Precisamos reconhecer o fato de que Deus chama pessoas para diferentes ministérios, em diferentes lugares. No entanto, todos nós pregamos o mesmo Evangelho e procuramos trabalhar juntos para edificar a sua igreja. Entre aqueles que conhecem e amam a Cristo, não pode haver competição. Pedro foi um grande homem e talvez o principal apóstolo. No entanto, ele cedeu alegremente a Paulo, um recém-chegado. Pedro estava com Cristo desde o início do ministério. 3 anos. Depois Cristo foi crucificado, ressurreto, foi para os céus. E agora tem passado mais de 20 anos. Durante esse tempo, Paulo, naquele tempo conhecido Saulo, foi salvo. E passou 14 anos, outros mais anos, mas ele era um crente mais novo.
Paulo permitiu que Paulo continuasse seu ministério conforme o Senhor o guiava. Anteriormente, Paulo explicou sua independência dos apóstolos em Gálatas capítulo 1. Agora, no capítulo 2, ele aponta sua interdependência com os apóstolos. Ele era livre e, no entanto, estava voluntariamente em comunhão com eles no ministério do Evangelho. Em seguida, passamos então do teológico para prático, ajudando pobres. Olha o versículo 10. Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Certamente, essas coisas andam juntas. A doutrina correta nunca substitui o dever de um crente. Servir e ajudar um ao outro. Demonstrar o amor de Cristo ao mundo. Paulo sempre se interessou pelos pobres. E por isso ficou feliz em seguir a sugestão deles. Lembra, uma vez ele levou um grande valor de dinheiro para Jerusalém. De uma coleta que ele recebeu para levar aos pobres em Jerusalém. Porque naquele tempo, naquele momento, era muito pobre. Os crentes houve fome, e as pessoas estavam em necessidade e levou o que era necessário. Embora o concílio, em capítulo 15 de Atos, tinha terminado com Paulo e os líderes de acordo, sabemos que não resolveu o problema de forma permanente. Os judaizantes não desistiram, mas persistiram em interferir na vida de Paulo, na obra e invadindo as igrejas que tinham fundado. Paulo levou as boas novas da decisão do conselho às igrejas de Antioquia, da Síria e Cilícia, e em outras áreas onde ele havia ministrado. Podemos ler isso em capítulo 15 e 16 de Atos. Mas os judaizantes o seguiram. Lembra, alguns meses atrás estávamos estudando o livro, a Epístola aos Filipenses. E lembra capítulo 3, Efésios capítulo 3. Aliás, Filipenses não Efésios, Filipenses capítulo 3. Ele escreveu: finalmente, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas e a segurança para vós. Agora vem o advertimento. Guardai-vos dos cães, dos judaizantes. Estão latindo, causando comoção, querendo fazer qualquer bagunça. Guardai-vos da cortadura. Guardai-vos dos maus obreiros. Então, os judaizantes o seguiram como cães latindo, começando em Antioquia, onde até influenciaram Pedro por sua causa. E veremos isso começando com o versículo 11, capítulo 2 de Gálatas. Sabemos que os judaizantes foram às igrejas da Galácia para semear suas sementes de discórdia, e por essa razão Paulo teve que escrever a carta que estamos estudando agora. Pode ter sido escrito em Antioquia logo após o concílio de Jerusalém, embora alguns estudiosos o datam um pouco mais tarde,
e tem o Paulo escrevendo de Éfeso ou de Corinto. Não importa de onde, o importa é que ele escreveu a carta. Esses detalhes históricos são importantes, mas não vitais para a compreensão da carta em si. Quer dizer, quando exatamente foi e onde foi escrito. Basta dizer que esta é provavelmente a primeira carta de Paulo e nela encontramos todas as principais doutrinas em que Paulo acreditou, pregou e escreveu em seu ministério subsequente. Mais uma vez, o vigilante da liberdade, Paulo, terá que defender a verdade do Evangelho, e desta vez perante Pedro. E próxima vez nós vamos pegar o versículo 11 e até o fim do capítulo e veremos isso. Então nós vamos encerrar nosso estudo aqui.